Olá, tudo bem, meus irmãos? Agora ficou melhor para mim. Tudo bem? Uma boa noite, para mim dia, mas para os irmãos uma boa noite, irmãos de Jardim Maranguape. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, esteja com todos os irmãos, aonde estiverem assistindo esse vídeo, que nós possamos ouvir da palavra do Senhor nesse momento e ser instruído e guiado por Ele. Foi uma bênção, tenho que dizer aqui, foi uma bênção poder ter parado para estudar e para trazer a mensagem para os irmãos na última quarta-feira. Foi uma grande oportunidade e eu cresci muito com essa possibilidade de ter estudado o livro de Tessalonicenses nesse capítulo especificamente, até porque eu estudei o livro todo, né, fazendo essa retrospectiva, era um pouco do que eu queria fazer hoje com os irmãos. Nós vamos ver o último bloco hoje do capítulo 5, mas para isso eu queria que a gente pudesse retornar um pouquinho e ver até onde Paulo tem caminhado com esses irmãos e Deus tem caminhado conosco através desse livro. Então, mas para início, eu queria então que os irmãos abrissem em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler esse bloco final, tá? Esse bloco realmente do versículo 12 ao versículo 28, que assim conclui a carta, mas então nós depois fazemos essa retrospectiva desde o capítulo 1. Vamos ler então, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 a 28. Hoje eu não tenho nenhuma apresentação, tá? Eu estou aqui com a minha Bíblia e com minhas anotações no caderno. Então, não tenho nenhuma apresentação. Naquele dia eu fiz a organização do pensamento ali, mas hoje eu preferi fazer, já tinha feito, né, porque preguei também esse texto na igreja, na Pibicorde, na minha igreja, e aí fiz isso no caderno, e por isso estou usando as anotações que fiz aqui no caderno. Mas os irmãos também devem fazer anotações, né, devem ter feito essas anotações durante todo esse tempo que estudamos aí, não comigo, mas com outras pessoas também, o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, e agora comigo o 5, para que possam lembrar do que esse livro tem a ver com a nossa vida hoje em dia, porque esse livro tem uma aplicação prática para a igreja hoje. É importante que você anote, porque a nossa mente facilmente se esquece, e nós precisamos trazer à memória isso que aprendemos aqui, esse estudo vivo. Vamos então ler. Capítulo 5, versículo 12 diz: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Versículo 13, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os irmãos, os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque pela tua graça essa palavra chega até nós no dia de hoje. Obrigado porque essa palavra já falou comigo durante o processo de estudo, já falou comigo durante a última pregação que tive a oportunidade de pregar na igreja. E agora o Senhor fala também através desse momento diferente, através de uma gravação, através de um vídeo, mas o Senhor está aqui presente entre nós. E o Senhor também continua a falar, Pai. Que o Teu Santo Espírito guie este momento e que a Tua palavra reine nos nossos corações, Pai. Te peço uma transformação integral, Senhor, uma transformação corpo, alma e espírito, Senhor, das nossas vidas. Ó Deus, te pedimos que o Senhor esteja aqui conosco presente. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Pai. Irmãos,
Queria então que os irmãos deixassem no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, para que fizéssemos aquilo que eu disse logo no início, que é fazer uma breve retrospectiva de como Paulo tem apresentado esta carta para os irmãos em Tessalônica. Os irmãos já devem ter a ciência de que essa foi uma das primeiras cartas a serem escritas por Paulo, possivelmente Gálatas, e 1 Tessalonicenses estão aí nessa competição para saber quem foi a primeira, mas a grande maioria dos estudiosos dizem que ela foi a primeira carta verdadeiramente a ser escrita dentre todas as cartas de Paulo. Né? É fruto da viagem missionária de Paulo, que está registrada lá em Atos 17. Então, se os irmãos quiserem saber como foi essa chegada de Paulo em Tessalônica com Silas, e vocês podem ler lá em Atos 17. Né? Houve um problema grande, Paulo ficou ali talvez poucas semanas por conta justamente da perseguição. E é isso que Paulo também vai tratar com esses tessalonicenses. Né? Os irmãos tessalonicenses, ele vai falar que vocês devem ter alegria e esperança na segunda vinda de Cristo, porque ela é real, e independente das perseguições, vocês devem manter essa esperança. Vocês já são uma igreja vibrante, uma igreja alegre, uma igreja que opera, que trabalha, mas vocês devem manter-se nesse caminho de esperança, de alegria e de trabalho, porque independe as perseguições virão. Né? Lá na frente, Paulo vai dizer, inclusive, que isso mostra, inclusive, que vocês estão no caminho de Cristo, porque Cristo passou por perseguição e sofrimento. Então mostra que vocês também se alegrem por passar por isso, porque vocês estão no caminho de Cristo. Esse é o caminho que ele passou, é o caminho que eu tenho passado, é o caminho que vocês também passam. Então, em meio a essa perseguição, Paulo foi logo perseguido logo no início, já desde da apresentação do evangelho naquela cidade. Paulo teve que ficar pouco tempo lá, porque houve uma perseguição grande. E aqueles que ficaram lá, a perseguição era tão grande que eles tinham dificuldades, né, de vender, de comprar, de simplesmente viver socialmente, porque quando eles se identificavam como crentes, como cristãos, isso era um problema, porque aquele que era cristão, ele havia substituído o rei César, o imperador, por um outro rei, que era Cristo. Né? O nome Cristo é Messias, é ungido, e um ungido é um ungido do Senhor, aquele que é rei. Né? Os reis, eles eram ungidos antes de tomar o poder. Então, aquele que é ungido é aquele que detém o imperium, ele detém o poder. Ele é rei, e Jesus Cristo é rei. Né? No primeiro versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 1, ele diz: princípio do evangelho de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Então, ali, em um versículo só, está recheado de palavras que estão falando sobre o rei, que é Jesus Cristo. Ele diz princípio do evangelho. A palavra evangelion quer dizer boas novas que eram dadas em guerra. Boas notícias porque o rei está vindo, ele venceu a guerra, ele está voltando. Ou então nasceu um novo rei. Né? Estávamos sem rei, mas nasceu um novo rei, e agora a linhagem permanece. Então são boas notícias de um rei que chegou. Né? O princípio do evangelho de Jesus, o Cristo, que é o ungido, que é rei, o Filho de Deus. Então não tem mais credencial do que essa, né? É a maior credencial de todas. A gente sabe, então, dessa perseguição intensa que eles sofreram logo no início, na fundação dessa igreja, e os irmãos que continuaram a igreja também continuaram sendo perseguidos lá. E durante todos os capítulos, né, a gente vê que Paulo está deixando claro que Cristo irá voltar. A segunda vinda de Cristo é iminente, é real, é provada, é predita, é prometida, e ela deve ser lembrada, trazida à memória, né? Mas não deve trazer com isso uma desesperança ou um medo, né? A gente viu isso semana passada, não é isso? Para aqueles que estão em Cristo, não será surpresa para nós, não virá como ladrão para aqueles que não estão em Cristo. Para os que estão em Cristo não será surpresa e não será medo nem problema, porque estamos em Cristo, estamos garantidos e selados e justificados em Cristo. Mas aqueles que não são de Cristo, não estão em Cristo, este sim, o dia quando eles acharem que é paz e segurança, vos sobrevirá destruição. E aí sim, pegará eles como ladrão, virá como ladrão, porque irá os surpreender. Né? Então, essa é a mensagem desse livro, né? Tentar encorajar uma igreja que já era vibrante, que é padrão, né, a perseverar nessa conduta. Paulo chega a um momento de dizer assim: cresçam, vocês já estão muito bem, mas além disso, vocês devem crescer mais ainda em Cristo. Né? Vocês devem ter uma conduta, uma maneira adequada de viver, de acordo com a vocação que vocês receberam. O que vocês dizem que vivem deve
condizer com aquilo que vocês vivem. A palavra e a ação devem andar juntas, né? E aí e diante das tribulações, vocês devem lembrar-se da esperança que vocês têm na vinda de Cristo. Essa é a mensagem de Paulo. Paulo, no capítulo 1, versículo 2, aliás, ele começa a fazer a oração, né? Esse livro está permeado por orações. Tem 3 orações que Paulo faz. Inicialmente, uma oração de ação de graças. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Lembramos-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor de vocês, e da paciência e da esperança em Jesus Cristo. A fé, a esperança e o amor de vocês, que não eram mortos, mas vivos, e que, como o Espírito de Deus habitava em vocês, isso operava algo, gerava obras, e isso era perceptível, e por isso eu dou graças a Deus. Veja, eu não dou graças a vocês, eu dou graças a Deus por vocês, porque foi Deus que operou tudo isso em vocês, né? O nosso versículo 5, versículo 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, vocês foram chamados por Deus, eleitos por Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder, e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis. Então, não foi de palavra morta, mas de palavra viva, por isso, poder de Deus. Ainda no primeiro capítulo, versículo 9, ele diz: porque eles mesmos anunciam de vós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então aqui a gente percebe que sim, eles mudaram de rei, eles se converteram dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Antes deuses falsos, antes vários deuses, agora um Deus. Antes falsos deuses, agora o Deus vivo e verdadeiro. E agora eles esperam, têm esperança na volta de Cristo, o Filho de Deus, que foi ressurreto dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Lembra disso, nesse primeiro capítulo, a fé, a esperança e o amor e a ira vindoura. A gente vê isso no capítulo 5 sendo costurado para finalizar a carta. Capítulo 2, a gente vê que Paulo ele manteve um relacionamento muito bom com essa igreja, né, os Tessalonicenses. E aí foi tão bom que ele diz, olha, para mim, vocês, a gente construiu um relacionamento saudável, de humildade, de tranquilidade. No capítulo 2 ele diz, tornamo-nos ousados em nosso Deus para falar o evangelho com vocês com grande combate. A nossa exortação para vocês não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Número 5, versículo 5. Nunca usamos de palavras lisonjeiras, como bem sabeis, nem houve em nós pretexto de avareza. Deus é testemunha. A gente não foi aí pregar para vocês por causa de dinheiro, a gente não foi pregar para vocês mentira, nós pregamos o evangelho de Deus, aqui é a verdade, e não com objetivos falsos ou por trás, com segundas intenções. Nós buscamos não a glória dos homens, nem a de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos, ser-vos pesados, fomos brandos entre vós. Alguns deles não estavam querendo trabalhar, e ele estava dizendo, olha, a gente que não podia trabalhar, que podia até não trabalhar e ser sustentado por vocês e por outros. A gente preferiu trabalhar e não ser pesado para ninguém e assim ganhar nosso sustento. E ainda assim servir a Cristo e pregar o Evangelho. No versículo 8 fica claro o relacionamento. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porque nos éreis muito queridos. Perdão. A gente gostava tanto de vocês, a gente tinha uma afeição tão grande por vocês, que a gente não queria não somente comunicar o evangelho, mas também comunicar a nossa própria vida. A gente queria ter um relacionamento bom e saudável com vocês. E ele diz que nós éramos como pais a filhos, né? Nós tínhamos um relacionamento com vocês como pais e mães têm com filhos. Ele diz assim no versículo 11, assim como bem sabeis, de modo que vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pais a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Então, nós cuidávamos de vocês como pais cuidam de seus filhos, tentando dizer, olha, vocês devem viver uma vida digna da vocação que vocês foram chamados, né? E por isso nós damos graças a Deus, porque vocês receberam palavras como ela verdadeiramente é, palavra de Deus e não palavra de homens, né? Então aqui a gente vê no capítulo 2 esse relacionamento que Paulo tem com os Tessalonicenses, como ele fica feliz com quem eles são. No capítulo 3 ele diz, olha, ele continua falando do relacionamento, ele diz, ainda no capítulo 2 ele diz, olha, vocês padeceram, né? Vocês têm padecido, vocês têm sofrido, mas é isso mesmo, tá? Viver no evangelho é inerente a esse sofrimento, essa perseguição. Cristo, ele foi perseguido, ele disse que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Cristo, ele teve esse sofrimento, eu também tenho sofrido e vocês também vão sofrer. Então, se alegrem por estar no mesmo caminho de Cristo, né? Foi o que falamos no início. Capítulo 3, Paulo fala que ele gostaria de
de vê-los. Ele diz, não podendo ir, mandei Timóteo, porque eu já não aguentava mais de querer ver vocês. Mas no final do capítulo 2 ele diz, olha, Satanás me impediu várias vezes de ver vocês, né? Mas a gente queria muito ver vocês, não conseguindo, vamos mandar irmão Timóteo. E ele vai ter notícia de vocês, a gente vai ter uma atualização do que tem acontecido aí no meio de vocês. No versículo 5, então, ele diz, portanto, não podemos eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho tivesse vindo a ser inútil. Então, esse era o medo de Paulo, que, na verdade, diante das perseguições, muitos tivessem fugido, tivessem deixado a fé, e dessa forma o trabalho teria sido inútil. Mas ele não aguentou esperar e ele disse, olha, Timóteo trouxe as notícias, e versículo 6 ele diz, olha, vindo porém agora, Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tende boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Então, agora a gente já sabe que, pelo que Timóteo veio trazer de informação de vocês, nós sabemos que vocês seguem na fé e seguem no amor. Vocês não perderam a esperança, vocês não perderam a fé. Essa fé, na verdade, continua operando, ela continua trabalhando. Vocês permitem que o Espírito Santo continue trabalhando no meio de vós, e é ele que tem operado. Então ficamos consolados acerca de vós e de toda a aflição e necessidade da vossa fé. Eles ficaram consolados e alegres. Esse era o tipo de relacionamento que Paulo tinha. E aí a gente vai para uma outra oração que faz a transição da carta. Até o capítulo 3, a gente vê aí como Paulo fica feliz com essa igreja, qual era o relacionamento de Paulo com essa igreja, e ele, não podendo ver, ele mandou Timóteo e fica feliz porque sabe que a igreja continua crescendo, e ele pede para que ela cresça mais. No final do capítulo 3, a gente tem essa oração. Ora, versículo 11, ora, o mesmo Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós, porque a gente quer ver vocês. E o Senhor vos aumente e faça crescer. A gente quer que vocês cresçam mais ainda. Veja quem faz crescer, é o Senhor. Em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, ou seja, amor, até agora, né? Amor fraternal, amor uns pelos outros, santidade, vida de santidade, irrepreensível, diante do nosso Senhor Deus e Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. E a segunda volta de Cristo. São os 3 assuntos da segunda parte da carta. Paulo ora para dizer agora que eu sei que vocês estão muito bem, obrigado, vocês agora vão crescer mais ainda, tá certo? Essa é a nossa oração, que vocês cresçam mais ainda no Senhor, porque é o Senhor que faz vocês crescerem em amor. E a partir do capítulo 4 a gente vê, eu brinco dizendo que tem um pregador, Augusto Nicodemos, que ele diz que tem uma parte nas cartas de Paulo que ele começa uma metralhadora de exortações. Ele começa a dizer, agora vivam assim, façam isso. Mas é tudo à luz do Evangelho. Não adianta agora você pegar o caderno e dizer, agora eu tenho que fazer isso, porque tudo, se você colocar sobre os seus próprios esforços, você vai falhar. Como eu já falei várias vezes, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e agora está sobre o meu poder controlar isso. Não. A salvação e a santificação estão nas mãos do Senhor. É Ele que nos garante, que nos sela, e é Ele que nos dá poder para vencermos e fazermos todas essas coisas. Sim, nós temos que fazer todas essas coisas, mas é Cristo quem nos capacita a fazer todas essas coisas. Então ele diz assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém a andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Veja, Paulo o tempo todo está falando que eles devem progredir cada vez mais. Vocês devem andar e agradar a Deus, como a gente falou anteriormente. Por favor, andar então nesse caminho. Andar é uma palavra linda, peripatel, que é conduta, é dia a dia, é rotina, não é um dia específico, não é o domingo, não é a quarta-feira, não é estar na igreja apenas. Tudo isso é bênção do Senhor, mas a gente não pode ficar ligando e desligando o interruptor da santidade, dizendo agora eu sou santo, agora eu sou espiritual, esse momento é espiritual, outros momentos não são espirituais, e aí eu desvinculo uma coisa da outra, e aí o meu andar ele fica esquizofrênico, o meu andar ele fica louco, porque de repente eu sou de Deus, de repente a minha vida é secular. Acabem com isso, meus irmãos. Vida secular não existe. A minha vida é vida espiritual. Toda a minha vida é uma vida espiritual. Tudo que eu faço é espiritual. Imagine que quando você encontra uma pessoa na rua, isso é espiritual. Quando você trabalha, isso é espiritual. Quando você está servindo a Deus, isso é espiritual. Quando você está orando, isso é espiritual. Quando você está lendo a Bíblia, isso é espiritual. Mas quando você também está trabalhando, quando você está fechando um contrato, quando você está se você trabalha com advocacia, num fórum, falando com um juiz, fechando uma petição, quando você está dando uma aula, como eu sou professor, quando você está escrevendo uma tese, escrevendo um doutorado, uma dissertação, fazendo uma pesquisa, tudo isso é espiritual. Tudo isso é espiritual. Imagine que se eu tive uma conversa com um irmão e não fiz uma oração com ele, não é espiritual. Eu não estou dizendo que não devemos orar, muito mais, pelo amor de Deus, exortações para mais oração. Eu preciso de mais oração.
mas não é porque não aconteceu uma oração que não foi um momento espiritual e que Deus não esteve ali presente, que aquelas palavras que aconteceram ali, aquela troca, não foi espiritual. Tudo é espiritual em nossa vida. Inclusive, os tessalonicenses tinham esse problema. Muitos estavam deixando de trabalhar para esperar a volta de Cristo. Como eles achavam que ia acontecer naquele minuto, eles vão parar de trabalhar e vão ser só espiritual. Como se o trabalho não fosse espiritual. Mas sabe o que eles faziam? Eles iam, deixavam de trabalhar e iam, na hora que batia fome, eles iam para a casa dos irmãos vizinhos que trabalhavam, que suavam a camisa e comiam da comida deles, daqueles que trabalhavam. Isso é uma atitude desordeira e preguiçosa, ociosa. Não é que os irmãos não possam nos ajudar se a gente está em necessidade. Uma coisa é estar em necessidade, outra coisa é optar pela preguiça, que é um pecado. Então, tinham irmãos que estavam optando pela preguiça e ainda colocando como algo santificador, como algo de santidade. Né? Eu sou aqui o maior dos santos, porque eu deixei as coisas desse mundo e estou servindo só a Deus. Tudo nesse mundo é um motivo para servir a Deus. Deus criou toda a criação e em tudo eu posso desagradá-lo ou agradá-lo. Então, basta ver tudo com os olhos espirituais de Deus. Então, para que continueis a progredir. E ele começa a falar sobre os 3 assuntos que foram levantados na oração. Pode ver aqui. Como é que vocês devem progredir? Andando, tendo uma vida de rotina. Dia a dia vocês vão viver. Como é que vocês vão viver? Bom, primeiro de tudo, vocês não vão viver do jeito que a sexualidade corrompida de Tessalônica, de toda Roma, todo o Império Romano vive, que é uma vida completamente entregue à prostituição. Né? Vocês não vão viver disso, vocês vão se abster da prostituição, né? Vocês vão saber possuir o seu vaso em santificação e honra, não entregue às paixões e concupiscências como gentios. Então, eu vou andar mais rápido nessa parte, senão a gente não chega no capítulo 5. Mas o objetivo aqui é mostrar que Paulo está falando sobre santificação, santidade, e isso passa pela questão sexual. O ponto número 2, ele fala sobre o versículo 9 do amor fraternal. Não necessito falar para vocês, em 1 João, né, João ele gasta um tempão, o livro todinho praticamente, para falar sobre o que é amar a Deus e amar os outros. Né? Aqui ele diz, ó, eu não necessito falar para vocês o que é amor fraternal, tá? Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Já foram instruídos por Deus, vocês sabem muito bem o que é isso, vocês devem amar, tá bom? E aí ele diz de novo, né? E nisto, no versículo 10, a parte B, e nisto continueis a progredir cada vez mais. Ok, vocês já sabem, vocês já têm evidenciado que sabem e têm vivido isso, mas continuem a progredir cada vez mais no Senhor. É Ele que capacita. E o terceiro e último ponto, que é muito interessante, é a questão da vinda de Cristo. Veja que a oração, ela realmente falou dessas 3 coisas e ele deu seguimento no capítulo 4, falando das 3 coisas. Ele diz, olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. É interessante porque Paulo diz isso, porque a gente não deve ser ignorante nas coisas de Deus. A gente deve estar preocupado, sim, com o ensino da igreja, porque o ensino da igreja não nos deixa ignorantes. Então, eu não quero, meus irmãos, que vocês sejam ignorantes, ou seja, Paulo ele quer ensinar alguma coisa. Calma, em relação àqueles que dormem, vocês não devem ser ignorantes, tenham calma, fiquem tranquilos, porque vocês estavam aflitos, pensando que aqueles que eram irmãos crentes, que tinham dormido no Senhor, ou seja, que tinham morrido, eles iam se perder. Quando Cristo voltasse, aquele já morreu, perdeu. Tem que estar vivo. Veja que interessante, né? A lógica era assim, quando Cristo vier, só aqueles que estiverem vivos e estiverem com Cristo serão salvos. Se você estiver vivo e não estiver com Cristo, claro, já está condenado. Se você Cristo estiver vindo e você estiver morrido, perdeu também. Então, Paulo veio dizer, calma, aquele que está com Cristo, nada os separará do amor de Deus. Nada. Então, aquele que está com Cristo, nem a morte e nem a vida irá separar ele do amor de Deus. Então, quer aqueles que estejam dormindo em Cristo, que morreram, ou esses que estão vigiando em vida, eles, se estão com Cristo, estão seguros. Então, há uma segurança permanente para aquele que está em Cristo. Então ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Versículo 16, parte B. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro, estão garantidos porque estão selados pelo Espírito Santo de Deus, que foi concedidos a partir da justificação em Cristo. Depois nós, versículo 17, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então fiquem tranquilos. Quanto aos que morreram, é isso que irá acontecer. Portanto, versículo 18, e assim termina o capítulo 4 para a gente chegar no capítulo 5. Portanto, consolai-vos uns aos outros. E a palavra exortar. A palavra exortar aqui é paracaléu. Para quer dizer ao lado e caléu quer dizer chamar. Lembram? A gente falou disso semana passada, porque Paulo fala disso naquele bloco inicial do capítulo 5. Chamem para junto esses que estão sendo ignorantes. Chamem para junto e expliquem para eles o ensino da doutrina da volta de Cristo. A doutrina, o ensino, a instrução sobre a volta de Cristo é de que aquele que está em Cristo está selado, guardado por Deus, até aquele dia, esteja vivo ou morto.
Por isso, Paulo começa o capítulo 5 falando, agora eu vou falar sobre os vivos. Acabamos de falar sobre os mortos, vamos falar sobre os vivos. E aí Paulo fala, né, o dia do Senhor virá como ladrão, mas não virá como ladrão para nós que estamos em Cristo, não vai nos surpreender, não será destruição para nós, mas salvação para nós. E aí Paulo deixa tudo muito bem claro quando ele identifica sobre quem são as pessoas, os filhos das trevas e os filhos da luz. Nós que somos filhos da luz, sejamos sóbrios, né, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo como capacete a esperança da nossa salvação. Lembra que a gente disse que a esperança da salvação é nosso carro-chefe, é o carro-chefe da igreja, porque é o que muda tudo. Quem é filho das trevas não tem garantia alguma, está completamente condenado e sob a ira de Deus. A ira vindoura, a ira que virá, está sobre ele já. E nós, que somos filhos de Cristo, nós somos filhos de Deus, nós somos selados por Cristo e pelo Espírito Santo, nós temos a esperança da salvação. A salvação é que faz a virada de tudo. Por isso é o carro-chefe, é o capacete da nossa salvação. Então, tudo está convergindo no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com eles. É para isso que ele nos salvou. Então, não importa se você morreu ou se você viveu, importa que você esteja em Cristo, essa é a nossa esperança. Por isso, consolai-vos e edificai-vos uns aos outros. É assim que termina, então. Paulo, vejam só o que Paulo tem feito. Paulo tem mostrado como essa igreja é boa, como essa igreja tem crescido em Cristo. A fé, a esperança e o amor é falado no primeiro capítulo, é falado nesse quinto capítulo também, para costurar toda a carta. Então, aquilo que vocês já têm vivido, fé, esperança e amor, vocês continuem a viver. E Paulo diz, vivam de maneira adequada, vivam com a vida de santidade e vivam amando uns pelos outros. E sobre a doutrina, sobre o ensino da volta de Cristo, quer morramos, quer durmamos, aliás, quer morramos ou quer vivamos, nós estamos com ele garantidos em Cristo. É isso que Paulo tem trazido até agora. Vamos então para o texto de hoje. Me desculpem pelo tempo, me desculpem pelo horário, mas que seja um momento para abençoar a vida de todos que estiverem ouvindo. Eu peço perdão mais uma vez pelo horário. Não consegui aqui me controlar, tive que fazer toda essa retrospectiva para finalizarmos essa carta e os irmãos também poderem ter toda essa visão panorâmica. Vamos então ver os 3 assuntos de Paulo. Os 3 assuntos de Paulo nessa parte final da carta são vida eclesiástica, vida de igreja, vida de comunidade, vida individual com Cristo, uma vida de devocional, uma vida individual, eu com Deus. E o terceiro ponto, que é a oração, é a oração final de Paulo. Certo? A gente já viu a oração inicial de Paulo, que ele dá graças por esses Tessalonicenses. A oração do meio, que Paulo diz, agora eu quero que vocês progridam cada vez mais em santidade, sobre a volta de Cristo e no amor fraternal. E agora Paulo faz uma oração final conclusiva, certo? Então, uma oração de ação de graças, uma oração de perseverança, persevere nisso e cresçam ainda mais em Cristo. E agora uma oração final para concluir. E essa oração é o ponto-chave para a gente entender todo o capítulo 5 e também toda a carta. Então prestem atenção aqui, meus irmãos. No capítulo 12 ao 15, Paulo ele vai dizer, rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Essa primeira parte, a gente vê os irmãos que são líderes sobre nós na igreja. Aqui é a vida eclesiástica que a gente está falando, sobre a vida da igreja que a gente está falando. E é esses que trabalham sobre nós, presidem sobre nós, que são liderança, o que a gente tem que fazer com eles? Reconhecer o trabalho deles, ter grande estima e respeito por eles, e amá-los. Amor, quando se fala em amor, não é você ter um sentimento quentinho por essa pessoa. Amor é sacrifício, amor é serviço. Então sirva os seus líderes, amem os seus líderes, se sacrifiquem financeiramente, o seu tempo, o seu esforço, ore, gaste tempo, que incomode a sua vida, que mude a sua vida, porque vida na vida incomoda, vida na vida vai mudar alguma coisa, vai incomodar, vai alguém que vai ligar, é que você vai ter que ir, você vai ter que pegar o seu carro, vai ter que ir com a sua perna, com bicicleta, gastar dinheiro, é esforço, é tempo, é isso, e graças a Deus por isso. Tem um custo, é um custo, e esse custo é bênção. Então, esses líderes que cuidam de vocês, que vos admoestam, que chamam vocês para junto, que querem fazer vocês mudarem de mente para uma mente saudável em Cristo, saibam que vocês devem ter respeito por eles, grande estima por eles, né? E aí ele parte para a segunda parte dos irmãos. Agora tem outros irmãos aí que vocês lideram ou que andam junto com vocês e que têm atitudes e ações erradas. E vocês devem
Admoestá-los. Essa palavra admoestar é diferente do exortar. Exortar é chamar para perto, para caléu. Admoestar tem a ver com mudança de mente. Tá? Você vai chamar a pessoa para junto para mudar de mente. Ela vai mudar de mente. Isso é o admoestar. Tá? Eu esqueci aqui de anotar exatamente a palavra em si, mas é isso, é mudar de mente. Que vocês admoestem os desordeiros, consolem os de pouco ânimo, sustentem os fracos e estejam pacientes com todos. Então esses outros aqui estão no meio de nós, porque isso é vida em igreja. Todo mundo não está no mesmo nível espiritual, todos estão em momentos diferentes. E o quanto de carne e o quanto de espírito está no nosso meio é totalmente variável. Né? O quanto de queda nós vamos permitir que influencie a nossa vida. E o quanto do amor de Deus e do Espírito de Deus influencia e guia a nossa vida. Essa é a grande pergunta. Então, na igreja, nós temos desordeiros, nós temos invejosos, nós temos caluniosos, nós temos todo tipo de gente. E nós precisamos ter olhos espirituais para não olhar as pessoas simplesmente julgando-as, dizendo que elas são isso, são aquilo. Todos pecaram. E mesmo depois da salvação em Cristo, depende do quanto a pessoa permite que Deus a santifique ou que ela simplesmente seja entregue às suas próprias vontades. Então, desordeiros, ociosos, preguiçosos devem ser confrontados. Devem ser confrontados em suas mentes para que eles larguem essa preguiça. Que eles coloquem. A palavra é essa, admoestem aqui. Botem a cabeça no lugar. Essa é a palavra de admoestar. Coloquem a cabeça deles no lugar de Deus. No lugar de Deus, não substituindo Deus, tá? No lugar do caminho de Deus, tá? No lugar certo. Pouco ânimo, os de fraca mente, os de coração fraco, console, encoraje. Esses irmãos que estão fracos, abatidos, desesperançosos, os que estão pensando muito sobre o coronavírus, estão preocupados com o dia de amanhã, console esses, para que a esperança deles esteja firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Os fracos, ajudem eles. Paulo fala sobre os fracos em Romanos, Paulo fala sobre os fracos em 1 Coríntios, aqueles que se escandalizam com problemas pequenos, com coisas secundárias. Vamos olhar para as coisas principais, meus irmãos, que é Cristo Jesus nos salvou, que é a Trindade, que é o nascimento virginal, que é a ressurreição em Cristo. Essas são as peças fundamentais do nosso cristianismo, do nosso pensamento cristão, da nossa cosmovisão cristã. Nós não podemos nos perder com problemas secundários. Política, arte, esporte, são questões da nossa vida social e que nós devemos sim falar sobre isso, mas não devemos nos perder nisso. Não devemos nos perder nessas conversas secundárias. Nós devemos ver Cristo em todas as outras coisas. E aqueles irmãos que estão fracos, que estão vendo em problemas secundários, como se eles fossem primários, devem também ser confrontados e confirmados. Afinal de contas, todos os irmãos têm um só pensamento. É unidade, independente. Você tem desordem. Vá lá, trate o problema. Chama para perto. Coloca a mente no lugar, coloca a cabeça no lugar. Tem esses problemas, a gente tem que estar perto. Agora me diga, como é que a gente vai conseguir fazer isso se a gente não está perto? A gente tem que estar perto uns dos outros. Mas a gente não pode corona, não sei o quê. Mas a gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Nem que seja por videochamada, nem que seja ligando, nem que seja batendo na porta e ficando no portão. Mas a gente tem que estar perto dessas pessoas. A gente não pode. Vida de igreja é proximidade. É proximidade. É por isso que é paciência, por isso que é perseverança, por isso que é unidade. É unidade em Cristo, não é unidade nos nossos pensamentos. Senão vai dar mal. E aí vai dar mal com mal. Ele fala aí na frente. Vede que ninguém dê a outro mal por mal. Por nossa própria justiça, a gente vai querer dar mal por mal. Mas nós devemos pagar não o mal por mal, mas o mal com o bem, certo? E isso não vem de nós. Quando nós sentimos raiva, nós queremos retrucar com raiva. E aí alguns já me disseram assim, Cláudio, será que eu vou ser falso? Eu não quero mentir. Eu não vou querer dar um sorriso lindo, quando na verdade eu quero bater na pessoa. Eu tô com raiva daquela pessoa. Então eu tô querendo fazer o mesmo mal que ela fez comigo, dar de volta. Eu tô sendo falso. Eu tô mentindo. Eu não quero mentir. Para não querer mentir para o Senhor, eu vou lá e meto-lhe a porrada, né? Eu falo um palavrão, eu bato naquela pessoa, eu revido, eu sou raivoso, eu tenho uma reação, né, de raiva. Não é isso, meus irmãos. Nós não vamos ser falsos. Nós vamos diminuir o quanto do poder da queda existe em nós e pedir a Deus que aumente o seu poder em nós, o poder espiritual, o poder do Espírito Santo de Deus, para que possamos agir com bem. Então não vamos ceder à tentação de cair na queda, de cair
no poder do pecado. Nós devemos pedir a Deus que nos sustente e aquele sentimento de raiva, ele transforme. Não é falsidade, é pedir para que Deus transforme. Ainda que você sinta um amargo, ainda que você sinta algo, não está ainda, é porque ainda precisa ser trabalhado. Você ainda precisa ser aperfeiçoado em Deus. Nós precisamos, porque nós somos reativos, nós precisamos ser ainda aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Para isso a gente precisa abrir espaço para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Então, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos ter um momento devocional. E é sobre isso que Paulo vai falar agora nesse segundo momento. Há dois blocos de 3 sobre essa vida devocional e sobre essa vida individual. Primeiro, regozijai sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse é o primeiro bloco de 3, que fala sobre oração. Interessante que a gente sempre isola os versículos, esse é tão terrível da gente fazer. Orai sem cessar e o dar graças, né, em tudo dai graças, não são versículos separados, são versículos do mesmo bloco. Então, quando a gente fala sobre orar sem cessar, é orar sem cessar, dando graças em tudo. Então, vejam como a gente não pode... Tem um pastor que diz assim, nunca leia um versículo bíblico. Em que sentido? Nunca leia ele fora do contexto dele. O contexto de orar sem cessar é o mesmo contexto de em tudo dai graças. Então, quando você fala um versículo, você tem que falar o outro, você tem que entender que está tudo no mesmo bloco. Paulo está dizendo, sejam alegres constantemente, orem constantemente e deem graças constantemente. Então, é a mesma coisa que ele está falando. A oração, ela vai produzir alegria constante. A oração, ela deve vir com gratidão no coração. Tudo isso vem do Senhor. Então, nós não sabemos nem orar. Por isso que os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Então, nós pedimos a Deus a direcionamento espiritual para a oração. E essa oração deve ser recheada de gratidão e recheada de alegria. E se isso não tem, nós devemos pedir na oração para que nosso coração possa estar abundante de alegria e de gratidão. É esse o sentimento espiritual na devocional. Nosso momento silencioso, a sós com Deus, deve ser recheado disso. Isso é a vida espiritual com Deus, individualmente. Como Jesus fazia, subindo ao monte para orar, saía sozinho. No meio da multidão, ele se afastava de todo mundo, ele fugia. Jesus, ele fugia para orar. Nós fugimos da oração. É assim que Jesus nos ensina sobre a oração. Ele nos ensina na prática, na vida dele. Ele fugia para a oração, ele ia para os lugares silenciosos para ter um momento com o Pai. E nós fugimos da oração. Então, por isso, pedimos ao Espírito Santo que nos dê essa alegria, que nos dê essa constância. Sempre regozijai-vos, orai sem cessar, em tudo dai graças. Veja que ele é extremado em todas as coisas. É constante alegria, constante oração e constante gratidão no coração nesse momento devocional. O segundo bloco de 3 é: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Abstenhai-vos de toda aparência de mal. Perdão, é um bloco de 4. Mas esse segundo bloco fala sobre discernimento espiritual. E parece um bocado de frase desconectada, mas não é. Não extingais o espírito, não deixe morrer. No Antigo Testamento, a presença do Senhor era simbolizada por um azeite que queimava. E existiam sacerdotes responsáveis por substituir aquele azeite, para que não apagasse nunca aquela chama, porque a presença de Deus ela era constante. O nome dessa lâmpada era Nertamide, ou seja, chama que nunca se apaga, que é perene. Então não instigais o Espírito de Deus está em nós, mas nós nos esquecemos de que somos filhos da luz, de que somos filhos espirituais de Deus, adotados por Cristo, e nós devemos não deixar esse fogo, essa presença de Deus se esvair, né? Em tudo na minha vida, Cristo ele tem uma ação, né? E a tudo ele pode influenciar, a tudo ele dá vida, ele é a fonte da vida. Então nós não devemos extinguir esse espírito. Segundo ponto é não desprezar as profecias. Não desprezei as profecias. Agora, profecias não é eis que te digo, daqui a 2 dias você vai encontrar um camelo no meio do... Não tem nada a ver com isso. Profeta era aquele que falava da parte de Deus. Falava trazendo condenação, juízo e salvação. Eram essas 3 coisas que estavam sempre presentes na boca dos profetas. Vocês estão errados, acusando. Virá o juízo do Senhor, vos levará para uma terra, vocês irão para o cativeiro, mas a salvação também vem do Senhor, e ele trará vocês de volta, não pelo nome de vocês, não por quem vocês são, mas pelo nome dele e pela promessa que ele fez. Porque ele disse que ia fazer grande todas as nações. Ele disse que ia abençoar todas as nações através de vocês. Então vocês erraram,
não viveram de acordo com as leis do Senhor, vocês vão sofrer esse juízo, mas vocês também vão voltar, porque o Messias virá de vocês. Era assim que os profetas falavam. E o Messias veio do meio deles, porque Deus cumpre a sua palavra. Então, a pregação da palavra são as profecias. Paulo fala disso em 1 Coríntios, capítulo 14. Ele diz, né, que seja para edificar. Ele diz lá no final, capítulo 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E aí no versículo 1 ele diz, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E aí quando ele fala de profetizar, vai ficando claro no capítulo 14 de 1 Coríntios, que ele não está falando sobre prever futuro. Ele está falando sobre a pregação. E aí a confusão era que cada um estava pregando, e às vezes em línguas estranhas e tudo mais, e aí Paulo está dizendo assim, olha, se não está havendo interpretação, as pessoas não estão entendendo, não está tendo entendimento, morre por aí. Senta, silencia, acabou-se. Se não está tendo interpretação, não está edificando. E ele diz, quer seja salmo, quer seja hino, quer seja doutrina, quer seja interpretação, tem que edificar a igreja. Se não está edificando, silencie e mate isso. Morra isso na sua igreja. Não deixe isso crescer. Porque se não está edificando, não está sendo de Deus. Então, não desprezem as profecias, não desprezem essa palavra. A palavra do Senhor fala a nós hoje e não devemos desprezar essa palavra. Examinai a tudo, ou seja, tudo está segundo essa palavra. Então, você tem que olhar o mundo à luz dessa palavra. Então, a prova final de toda ação, de toda pessoa, de todo pensamento, de todo ensinamento é a palavra. Então, não desprezem a palavra, ouçam as pregações, mas examinem como os bereanos faziam, olhando para a palavra de Deus, para ver se aquilo que está sendo pregado ali está aqui. O que importa é passar pelo crivo da palavra, a palavra que deve ser o nosso norte. O que a gente sempre disse, como bons batistas que somos, nós dizemos que é nossa regra de fé e prática, porque é isso, é fé, é crença e é conduta, é ação. Abstenhamos de toda aparência do mal, né? De toda forma do mal. Nós devemos nos afastar, porque se você está discernindo espiritualmente as coisas, você sabe aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que é resultado das trevas e aquilo que é resultado da luz. Então é isso, meus irmãos, é discernimento espiritual. E isso se dá através de uma vida de oração, isso se dá através de uma vida de devocional, isso se dá através de uma vida com o Senhor, próximo do Senhor. Somos filhos dele, devemos andar com ele. Então aqui a gente vê vida eclesiástica, como deve ser, guiada pelo Espírito e junto das pessoas, exortando, trazendo a palavra, colocando a cabeça no lugar, para que todos tenhamos paz uns com os outros e unidade em Cristo. 2, vida individual, vida de oração, vida de alegria, de gratidão e vida de discernimento espiritual, de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E ter esta palavra como crivo para a nossa vida. E a parte final é a que dá sentido a tudo isso. Não adianta só orarmos, dizer, vou orar, eu vou fazer isso, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou fazer aquilo, eu vou seguir uma lista de regras e agora está tudo certo. Paulo diz, e o mesmo Deus, e agora eu vou parar, vamos terminar creio que a gente termina aqui no 45. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua falando sobre a vinda. Veja só, quem nos garante até a vinda de Cristo é o próprio Deus. O mesmo Deus de paz, que trouxe o shalom, que trouxe a paz. Romanos 5 diz... deu um branco aqui. Fala sobre a paz que temos com Deus por conta de Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Estamos firmes na graça de Deus por conta de Jesus Cristo, que nos trouxe paz com Deus. O mesmo Deus de paz, esse Deus de paz, que quis que nós tivéssemos paz com Ele, através de Jesus Cristo, vos santifique em tudo. Quer falar de examinar tudo e reter o que é bom? Isso é espiritual, quem garante é Deus. Quer falar sobre não desprezar as profecias, a pregação? Quem faz isso é Deus. Abster-se do mal, de toda aparência do mal, quem faz isso é Deus em você. Não extinguir o espírito, quem faz isso? Quem lembra você disso é Deus. Em tudo dá graça, quem dá esse sentimento para você é Deus. Orar, quem leva para a oração é Deus. Regozijar sempre, quem lhe dá essa alegria é Deus. Tudo. Vida em comunidade, quem cuida do amor fraternal, do amor uns para com os outros é Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ele vai nos santificar. Deus nos salvou. Num ponto da história, Deus nos salvou. Em Cristo.
até a vinda de Cristo. Ele vos santificará. A santificação, temos a responsabilidade na nossa santificação. Temos sim. Temos ação, temos responsabilidade nessa santificação. Mas quem opera essa santificação é Deus. Até que Cristo venha. Até lá, é Ele que nos garante, é Ele que nos sela, é Ele que nos conserva irrepreensíveis. É isso que ele está falando aqui. Irrepreensíveis. Nós não somos irrepreensíveis por nós mesmos. E mesmo na nossa santificação, que temos uma responsabilidade, nós caímos e falhamos e vamos falhar continuadas vezes, porque isso é espiritual. E aquilo que é espiritual, nós somos falidos espiritualmente. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. 24. Fiel é o que vos chama. Ele é fiel. Ele vos chama, o qual também o fará. Ele fará todas essas coisas. Ele vos chamou, ele o fará. Ele salvou você, ele vai santificar você, até que venha. E aí Paulo termina, orai por nós, irmãos. Saudai a todos, falem com todos, digam que a gente manda abraço, manda lembrança para vocês. E peço pelo Senhor que vocês leiam essa carta a todos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, meus irmãos, o que a gente aprende nessa carta, essa belíssima carta, é que o Espírito Santo de Deus nos conduz. E ele é o único que garante toda a nossa fidelidade a Deus. E é o único que pode nos conservar irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Isso é o que nos encoraja a viver na igreja com ordem, com decência, com sobriedade, com equilíbrio, cuidando uns dos outros e amando uns aos outros. É isso que nos encoraja em nossas vidas individualmente, a orar continuadamente com alegria e com gratidão no coração. Essa é a mensagem dessa parte final da carta, e essa é a mensagem da carta dos Tessalonicenses, que hoje chega para nós, para mim e para você, para nos encorajar a vivermos desta forma. Vivermos sob a dependência desse Deus de paz, que nos leva a agir, que nos leva a operar, que nos leva a ter uma vida de obras, uma fé prática. Mas essa prática, ela está completamente dependente desse Deus de paz. Que o Deus de paz vos abençoe nessa noite, neste dia. Peço novamente perdão pelo tempo passado da hora, mas que vocês tenham misericórdia nesse sentido. Me perdoem pela essa minha falha em relação ao tempo, mas que Deus continue a nos abençoar. Que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos, quem sabe até pessoalmente, mas independente disso, que Deus continue a usar a sua igreja nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar agora e agradecer. Senhor Deus, te pedimos que o Senhor continue sendo o Pai que cuida, Pai, dos teus filhos. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. O Senhor é nosso Deus de paz. Guia-nos a agir de maneira honrosa, Senhor, de maneira digna da vocação. Fiel ao Senhor que nos chamou, e o Senhor fará todas as outras coisas, Senhor, e nos garantirá até a vinda de Cristo. Nos dá esperança, nos dá consolo, nos dá tranquilidade. O Senhor é nosso abrigo, refúgio. O Senhor é rocha, Pai, e segurança. Ó Deus, nos dá essa tranquilidade no Senhor e nos move, Senhor, para agirmos de acordo com a tua vontade, para te agradar. Fica conosco durante essa semana e esta noite. Te pedimos isso no nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade.